Breno, fala do Vascão aí, cara. Vamos lá, hoje mais um dia de folga dos jogadores do Vasco, mas temos notícias do extracampo, já que a liminar foi mantida em favor do clube e associação contra a 777 para que o CRVG se mantenha no controle, mesmo sendo minoritário. Então, o futebol do Vasco, com essa decisão de ontem à noite da Justiça, seguindo com o clube associação. Isso tende a render mais ainda, até a gente ter uma definição da situação da 777, que na Bélgica colocou o Standard Liège à venda. Lá está rolando uma investigação contra a 777 por calote na compra do Standard Liège, e aí um banco americano foi contratado para fazer a consultoria e vender o clube belga. Enquanto isso, avança a negociação pelo Felipe Coutinho. Eu tenho trazido detalhes nos últimos dias, vários outros colegas também têm apurado, um aqui, outro ali, mas hoje o cenário tem duas possibilidades sobre um possível empréstimo a partir do meio do ano junto ao Aston Villa, e o segundo o Felipe Coutinho pode rescindir o contrato com o Aston Villa no meio do ano, e aí o Coutinho viria de graça. Nesse segundo cenário, seria mais fácil para negociar o salário do jogador. Hoje, no Aston Villa, o salário do Felipe Coutinho é de em torno de 3,5 milhões de reais. É um valor completamente fora da realidade, não do Vasco, né? Do futebol brasileiro. Então, o Vasco acaba tendo aí duas possibilidades. O Coutinho tem o interesse de voltar para o Brasil, o acerto está avançado, mas, é claro, esbarra na questão financeira. A gente vai ter que aguardar novos capítulos. A janela abre no início de julho, então temos aí 1 mês e meio para que essa negociação avance e seja concretizada, tá? Bom, essa situação do Felipe Coutinho tem tudo para virar mais uma novelinha no nosso futebol carioca, né, Gabriel? E tomara que com um final feliz, porque assim, o Felipe Coutinho, no meu entendimento, o futebol brasileiro para ele é pequeno, irmão. Ele tem muita qualidade. Não vive o melhor momento da carreira, é natural também, né? Vai voltar justamente nesse instante. Mas ainda jovem, tá? 31 anos de idade, eu acho que tem muita lenha pra queimar. É um cara que tem um carinho enorme pelo clube e isso acaba contando muito, né? Isso faz com que o atleta venha abrir mão de uma coisa ou outra pra fechar, pra chegar a esse acordo. Eu fiquei muito animado, porque a gente sempre ouve essa história. Uma hora volta. Parece que agora, pelo que a gente vê até de movimentação na imprensa, né? Jornalistas que têm uma cobertura séria, o Breno traz informação o tempo inteiro sobre isso, a gente começa a confiar de que tá perto de acontecer. E seria um acréscimo de qualidade absurdo. É verdade. A gente tem um Vasco hoje com o Payet, que é um dos melhores mesmo, um dos melhores jogadores de criação no futebol brasileiro. O que o Payet fez, por exemplo, no último jogo, né? Não estava bem, mas um lance dele, ele acaba decidindo, né? Participa decisivamente do segundo e do terceiro gol do Vasco. Um jogador como o Felipe Coutinho chega nesse mesmo nível, né, cara? O Felipe Coutinho é um dos melhores atletas do mundo, não tem muito tempo. Então, assim, cara, que tenha um final feliz, né? Se ele voltar pro Brasil, tem que ser pro Vasco. E agora, outra novelinha, essa não tão agradável, é da 777, calote lá fora, indefinição aqui. Complicado, hein, irmão? Essa situação, cara, confesso que eu fico preocupado, tenho medo de ter reflexo em questão de salário dos jogadores, atraso nos pagamentos, dia a dia do clube. Essa é a maior preocupação, né, Gabriel? Até negociações, o Pedrinho tá negociando com o Felipe Coutinho, mas e a 777, enfim, daqui a pouco muda o comando de mãos, pelo visto vai se arrastar por mais um tempo, né, Ziba? Você acredita que isso possa interferir dentro de campo, Gabriel? Se começar esse assunto de salário atrasado, se começar a interferir na estrutura, se faltar comando, se faltar realmente investimento, vai acabar tendo algum tipo de reflexo. Por enquanto não acontece, né, gente? Não à toa. Estamos vendo um Vasco com suas limitações, mas um Vasco dedicado, um Vasco lutando dentro de campo. Só ainda sobre o Felipe Coutinho. A possível chegada dele, você acha que poderia modificar o patamar do Vasco na temporada? Eu acho que muda, assim, claro que o Vasco não precisa só de um jogador, não é porque o Felipe Coutinho é craque que ele vai chegar e fazer chover. Mas muda muito o nível. São pouco. Eu acho que não tem jogador hoje no futebol brasileiro que já tenha desempenhado futebol no nível que o Felipe Coutinho apresentou quando esteve no auge dele na Nem Europa. Marcelo? Talvez, mas é o Marcelo um lateral, um jogador um pouco mais coadjuvante. Diferentes, O Felipe Coutinho no auge dele era absurdo, era protagonista total, né? Pois é. Seria sensacional o Felipe Coutinho no Vasco, cara. Eu tô muito ansioso com essa possibilidade. Vai rolar, parece, né? Me parece que ele quer, né? As notícias que surgem com relação a isso dão conta de que ele realmente quer voltar. Não é igual o Galvão falava, é Coutinho. Não é Coutinho. Você vai narrar, não é Felipe Coutinho. Coutinho. E muda de patamar o meio-campo do Vasco, né? 2 jogadores muito inteligentes jogando juntos, servindo o centroavante como o Verratti. A gente falou pouco do Verratti, né? O Verratti é um artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Imparável. E impipocável, né? Ele não perde o pênalti decisivo, ao contrário de outros argentinos, né? Perdeu um pênalti num jogo que foi 4-0 pro Criciúma. Perder acontece, mas perder em todos os pênaltis decisivos, você perder um, beleza. Perder todos... E ele é imparável pelo alto. Bateu 2 no mesmo jogo. Na área, ele vai chegar, irmão. Vai chegar. Agora,
repito, não façam com o Verratti a mesma coisa que fizeram com o Cano. O Verratti é um bom centroavante, extremamente útil, tá jogando demais, tá se doando, mas ele precisa ser servido. Ele sozinho não tem capacidade de resolver. Tanto é que quando o Payet tava fora, a torcida já tava pegando no pé. Sim. Existiam haters do Verratti. Isso é um absurdo, né? Mas existiam. É um absurdo. Existiam haters do Verratti na torcida do Vasco, isso é um absurdo. Mas se a bola não chegar pra ele, ele não vai fazer gol. Isso acontece com quase todos os centroavantes, né? São poucos os centroavantes que têm o talento de um Pedro, de um Tiquinho, pra segurar a bola, dar um passe, dar uma assistência. O Verratti é o cara da finalização, em especial no jogo aéreo, e se mostrou um bom batedor de pênaltis, né? Embora tenha perdido esse último contra o Criciúma. Bateu 2 no mesmo jogo, e é muito difícil você bater 2 pênaltis no mesmo jogo. Converteu os 2, fez gol de cabeça. Se o goleiro vai mudar de canto, se não vai, ele bateu o pênalti decisivo. Bateu o pênalti decisivo também contra o Água Santa, o pênalti da classificação contra o Água Santa foi convertido por ele. E ele sendo servido por 2 caras desse talento, ele pode ser, sim, um candidato aí artilheiro do campeonato. Hoje o time folgou e amanhã começa a era da boina e da barba branca, enfim. A gente tá ansioso pra acompanhar, eu pelo menos tô, né? Então a gente frisa que amanhã começa a era Álvaro Pacheco, o primeiro treino dele, de fato, à frente do Vasco. Já que ontem e hoje, os jogadores ganharam folga. E aí só voltam a campo no dia 2, contra o Flamengo pelo Brasileirão. Então vão ser 9 dias de trabalho pro Álvaro Pacheco antes do Clássico. E já vai estrear no Clássico, no Maracanã. E eu lembro que no dia 2, o Clássico do Maracanã, assim como o jogo da volta, né, lá do retorno, os 2 jogos serão 50-50, em público, em custos e na divisão da renda. Então Flamengo e Vasco com esse acordo em mais um ano, foi assim ano passado, e esse ano acontecendo assim também. Eu confesso que eu tô ansioso para acompanhar amanhã o primeiro treino de Álvaro Pacheco pelo Vasco